Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 3-0 no Bahia. Foi o jogo que encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, Cruzeiro tinha 4 pontos, ultrapassou Vasco e Red Bull Bragantino na tabela aí do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro subiu muitas posições aí com a vitória em cima da equipe do Bahia, e o técnico Rogério Ceni balança no cargo aí do Bahia. O Bahia não está fazendo uma ótima campanha, né? Está fazendo uma campanha muito fraca nesse começo de Brasileirão. E o Rogério Ceni está balançando lá no Bahia, assim como o Carille está balançando no Vasco. Tem muitas informações aí que dizem que o Carille será bancado em caso de derrota aí do Vasco. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Flamengo, o clássico, né? Caso o Vasco perder, o Carille será bancado pelo Pedrinho, porque tem jogo terça-feira da Copa Sul-Americana. E galera, a gente vai comentar muito sobre essa situação, sobre essa informação que não saiu só em um lugar, saiu em muitos lugares aí. E eu quero estar deixando minha opinião aqui para vocês. Também vou falar sobre o clássico Flamengo e Vasco. No caso, Vasco e Flamengo, né? O Vasco é mandante. E antes de começar, vou pedir aquela força, daquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito no canal. E se você é novo aqui, seja bem-vindo, saudação vascaína. E vamos que vamos começar falando sobre a situação do jogo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, que acontece no Maracanã. No caso, Vasco é mandante, mas é mandante entre aspas, né? Porque a gente vai estar jogando aí no Maracanã, que é o campo que os caras aí acostumados a jogar. E sim, tem uma grande diferença. E a gente vê que nos clássicos que o Vasco joga, né, no Maracanã contra Flamengo e Fluminense, é só você olhar aí os retrospectos aí, né, nos últimos clássicos no Maracanã contra Flamengo e Fluminense, o Vasco tem uma enorme desvantagem. E cara, o técnico Fábio Carille vai ter que quebrar a cabeça aí para escalar o time do Vasco. O Vasco está com desfalques aí importantíssimos. Vamos começar pelo Maurício Lemos, né, que ainda se recupera da fratura que teve na costela. Mas a princípio o Maurício Lemos vai desfalcar o Vasco, vai ser um desfalque aí importantíssimo, vai fazer muita falta aí nessa zaga do Vasco, até porque Lucas Freitas e João Vitor, ambos aí não passam confiança, ambos aí acabaram de falhar feio no jogo contra o Ceará, né? O João Vitor foi o pior zagueiro na partida contra o Ceará, teve uma atuação de certa forma pior do que a do Lucas Freitas, mas o Lucas Freitas também tá deixando muito a desejar, né, nos últimos jogos aí que fez, jogando de titular. O próprio clássico aí da semifinal que foi disputado contra o Flamengo no Maracanã, Lucas Freitas aí teve uma atuação pífia, né? Aquela bola que o Piton acabou zolando pro alto, né, que caiu aí no pé do jogador do Flamengo, né, do Luiz Araújo. O Lucas Freitas foi inútil, não conseguiu atrapalhar o Luiz Araújo, né? E o Luiz Araújo conseguiu driblar ele e ainda finalizar com muita facilidade. Depois daquela atuação pífia do Lucas Freitas, o Carille aí tinha, de certa forma, botado o Lucas Freitas aí para pegar um banco
e tinha promovido aí o Maurício Lemos, né? Que estava chegando numa forma ideal, uma forma física ideal, né? Mas no caso, o Maurício Lemos tem muitos problemas físicos. É um jogador que tem uma irregularidade muito grande quando se fala fisicamente, né? Do seu próprio corpo. É um cara que não consegue ter sequência nenhuma. Por isso que vivia sendo reserva lá na equipe do Atlético Mineiro. E com aquele técnico Milito, o Maurício Lemos não saía nem do banco. Era reserva absoluto, sequer entrava aí nos jogos do Atlético Mineiro. Mas por causa dessas questões físicas, é um jogador que para conseguir ter uma boa atuação tem que estar com uma boa forma física, mas não consegue ter aí uma sequência, não consegue entrar, né, na sua melhor forma física, não consegue ter aí vigor, né? Vigor e saúde e conseguir ter uma boa constância de preparo físico. E, cara, isso hoje em dia no futebol atual é essencial. O jogador aí ter bastante saúde, ter uma boa forma física, né? Se cuidar mais e procurar estar sempre evoluindo, né, fisicamente, porque o futebol de hoje em dia é muito contato, é muita força física, muita correria, né? Se o cara tiver para trás, não tiver com uma boa forma física, ele não vai conseguir ter boas atuações aí, né, no futebol. Vai ficar ali sempre oscilando, né? Vocês veem aí a situação do Neymar. É um cara que não se cuida, um cara que vive na balada, que vive perdendo noite, vive curtindo as festinhas aí, né? Vive na putaria e só vive se machucando. Acabou de se machucar nesse jogo contra o Fluminense, aqui no Maracanã, né? Santos e Fluminense. O Neymar se machucou de novo, tinha acabado de se recuperar praticamente de lesão e acabou se machucando de novo. É um cara que, se ele não parar, começar a se cuidar, né? Começar a ter uma noite de sono de qualidade, começar a evitar de ficar perdendo noite, de ficar aí na gandaia aí, ele vai conseguir voltar a ter umas boas atuações aí, né? Mas o cara não quer saber de levar a vida a sério, não quer saber mais de futebol, tá cheio de dinheiro, só quer saber de curtição e vive se lesionando, não consegue mais ter uma sequência, apresentar um bom futebol. E é isso, cara. Então o Vasco tem aí uma péssima notícia, né? Que vai ser aí a ausência do Maurício Lemos para a partida contra o Flamengo. Teremos que ir de Lucas Freitas e também de João Vitor. E na reserva, cara, vai ser uma coisa inusitada. Pela primeira vez, tem chances aí de um zagueiro da base, que é o Luiz Gustavo, poder jogar um clássico, caso acontecer aí alguma coisa, ou com o Lucas Freitas, ou com o João Vitor. O Luiz Gustavo vai estar à disposição do técnico Fábio Carille para estar ajudando aí no sistema defensivo, até porque Maurício Lemos dificilmente será relacionado para essa partida, e também o Lucas Oliveira ainda se recupera de lesão, né? É até bom que ele não se recuperou, porque é um cara muito ruim. Esse Lucas Oliveira aí é uma decepção muito grande. É uma das contratações aí da gestão Pedrinho, né? Mais uma péssima contratação, né? Mais uma aí para coleção, né? Lloyd Augusto, Jean Davi, Maxime Domingues, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, fraco. Mas quem? Cara, não vou botar o Garré nessa lista, porque o Garré vai ajudar muito esse elenco. O elenco é fraquíssimo e o Garré
mesmo não tendo aí um futebol de alto nível, né? Mas tem aí um futebol razoável, ele consegue entregar muito em passes, consegue se movimentar ali no meio de campo do Vasco. Então o Garré ainda vai ser muito essencial para esse time do Vasco. Então eu não vou botar o Garré como uma péssima contratação. Para mim é o único que salva, ele e o Nuno Moreira. Claro, o Nuno Moreira é a melhor contratação dessa gestão. E o goleiro, a gente não pode falar nada, né? Porque o Léo Jardim praticamente não vai deixar ele nem atuar, né? O goleiro vive na reserva. A não ser se acontecer aí alguma situação com o Léo Jardim se lesionar, que Deus me livre e guarde, que não aconteça isso. Apesar que o Léo Jardim também, nesses últimos jogos aí, tá sendo um inútil, né, para sair do gol. Tá deixando muito a desejar. Inclusive, aquele lance lá que o João Vitor falhou, o Léo Jardim, se tivesse adiantado ali, né, poderia evitar, né, que o Mugni conseguisse dominar aquela bola para fazer uma assistência para Pedro Raul. Mas o Léo Jardim não sai do gol. É um goleiro que, cara, parece até que ele é um estilo de goleiro defensivo, né? Aquele goleiro que não sai do gol por nada. Mas acho que é coisa dele mesmo. Ele é um cara defensivo, não sai do gol. Ele não tem aquele instinto, né, de goleiro que é mais ofensivo, né, que sai nessas bolas aí com tudo e consegue evitar muitos gols aí, né, por causa da coragem e também da raça, né, da força de vontade ali, de evitar que o time tome gol. Os caras saem na bola mesmo. Exemplo, o goleiro do Palmeiras, o Everton. Tem muitos outros goleiros aí também que conseguem ter uma boa saída de bola. Mas o Léo Jardim não é esse. Também é um péssimo goleiro aí jogando com os pés. Só bola rifada. Nesse jogo aí contra o Ceará, ele deu ali uma entregada, né? Foi tentar chutar para frente. Acabou aí tocando para um dos meio-campistas ali do Ceará. Sorte que essa jogada aí não terminou em gol. Mas foi aí mais uma falha, mais uma pichotada aí. O Léo Jardim sai batendo de qualquer jeito para frente, mas acaba entregando às vezes aí a bola para o adversário, né? Mas focando aqui no sistema defensivo, para a gente continuar aqui, né, falando sobre o time do Vasco, será Lucas Freitas e João Vitor na zaga. Teremos aí Luiz Gustavo no banco de reserva, à disposição do Carille. Os laterais, PH e Piton. Teremos aí Hugo Moura como primeiro volante incontestável, titular absoluto. Eu já até arrisco a dizer que se o Hugo Moura não jogar, o Vasco aí já começa perdendo de 2-0, de 3-0, que é o único que consegue ter noção de defesa, né? Consegue ajudar muito o sistema defensivo do Vasco. E para mim, cara, na minha opinião, entra aí com 3 volantes aí, né? Bota o Tietê como segundo volante, ou até mesmo o Cocão, que é um cara mais defensivo. Bota o Cocão e bota o Tietê, no caso, como terceiro homem aí da volância, né? O cara que vai ajudar a marcar, mas também vai ajudar a criar jogadas, né? Meio que jogando como um meia armador, um meia de ligação. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê. Esse seria a minha trinca aí de volante. E lá na frente, Verrete. Na ponta direita, eu ia de Adson no primeiro tempo e Nuno Moreira na ponta esquerda. Esse seria meu time, numa escalação aí no 4-3-3, jogando aí com
3 volantes, né? No caso, 2 volantes aí que focaria muito na marcação e um terceiro volante, não, um terceiro homem aí no meio de campo, que seria aí um cara mais para estar ajudando defensivamente e também armar jogada. Esse cara poderia ser o Tietê. Mas aí agora que eu lembrei, né, porque o Coutinho foi poupado na partida contra o Ceará, né? O Paê jogou no lugar dele. Então, na minha escalação de time do Vasco, né, principalmente desse elenco de 2025, não tem como o Coutinho ficar de fora. Então, no lugar do Tietê, entraria o Coutinho aí. Deixaria o Coutinho jogando aí como um meia de ligação, né? Um pouquinho ali à frente do Hugo Moura e do Cocão. Esse seria meu time, cara. Um 4-3-3 aí. Uma linha ali defensiva, né? De quatro defensores. João Vitor, Lucas Freitas, PH, Lucas Piton. Uma linha de 3 ali. O Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Coutinho um pouquinho à frente ali, né? Da dupla de volantes ali, né? Uma linha de 3 e lá na frente botaria aí o Verratti, com certeza nosso titular absoluto, nosso matador, nosso goleador, Verratti de centroavante, e na ponta direita o Adson, e botaria aí o Nuno Moreira na ponta esquerda. O Ryan também jogou muito bem contra o Ceará, mas na minha opinião, quando ele começa jogando, ele não tem o mesmo rendimento de quando ele entra no segundo tempo. Então eu acho que a melhor alternativa seria realmente o Adson começar jogando. E esse seria a minha escalação, esse seria, quer dizer, o meu time, né? A minha escalação para essa partida contra o Flamengo. Flamengo que pode até poupar aí alguns jogadores, né? Porque vai ter jogo da Libertadores semana que vem. E no caso, o Vasco vai ter jogo contra o Lanús também na Sul-Americana na terça. Veremos aí se o técnico Fábio Carille não vai querer inventar moda, né? Principalmente se o time estiver tendo uma boa atuação, ele querer tirar jogadores importantes com 20 minutos de jogo, né, do segundo tempo. Se o time estiver ali empatando, ganhando de 1-0, ele querer tirar Coutinho, querer tirar Nuno Moreira para a partida contra o Lanús. E o Carille que tá na corda bamba, né? E terminando aqui de falar do provável time do Vasco, né? O time que eu escalaria. E esse time que eu escalaria vai ser aí, tem grandes chances, né, no caso, de ser o time aí que o Carille vai botar a campo contra o Flamengo. E cara, falando em técnicos agora, né, o Carille tá na corda bamba, mas tem informação que caso ele perder esse jogo aí, né, amanhã contra o Flamengo, ele continuará no cargo de técnico, porque o Vasco tem um jogo aí contra a equipe do Lanús pela Sul-Americana na terça-feira, e vai ser muito importante. O Carille, né, no caso, essa é a posição, esse é o entendimento da diretoria do Vasco, do presidente Pedrinho, que no caso vai bancar o Carille mesmo em caso de derrota no Clássico. Cara, uma sacanagem, né? Isso é uma falta de respeito aí com a torcida do Vasco. Enquanto os outros clubes estão agindo, o Corinthians demitiu o nosso antigo técnico, né, o Ramon Dias, e já está contratando aí o Dorival Júnior, está em negociações aí muito avançadas. O Rogério Ceni está na corda bamba no Bahia, qualquer momento pode ser mandado embora. O Fluminense demitiu o Mano na primeira rodada aí do Brasileirão e já contratou Renato Gaúcho, um ótimo técnico,
que por sinal tá trazendo aí grandes resultados aí para a equipe do Fluminense, né? Já são aí, se eu não me engano, umas 3 vitórias aí que ele conseguiu na frente do Fluminense. Ganhou do Santos, ganhou agora do Corinthians fora de casa. Renato Gaúcho aí tá fazendo um grande começo de trabalho, né? Tá fazendo um bom trabalho aí no Fluminense, né? Nesse começo de Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. E, cara, todos os times aí estão agindo. O Grêmio demitiu o técnico e tá conversando aí com o Mano Menezes para dirigir a equipe gaúcha. E só o Vasco que tá segurando o técnico Fábio Carille. Só o Vasco que tá tendo esperança que o Carille vai conseguir ter aí, dar uma volta por cima, né, no caso, no comando do Vasco, né? O Vasco está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, está em 2º no seu grupo na Sul-Americana, empatado com o Lanús, que é o primeiro, ambos aí com 4 pontos. Em questão de resultados, o Carille no Brasileirão e na Sul-Americana está sendo aí bem razoável, não está sendo esse lixo todo, só que a questão de campo, que o time é muito mal treinado. O Vasco tem uma péssima saída de bola, tem uma transição muito lenta, muitas questões aí que tem que melhorar. O Vasco, quando está ganhando, ele começa a recuar o time. É um cara retranqueiro, um cara que joga por uma bola, né? Quando ganha aí, vocês viram o que ele fez na partida contra o Melgar. Eu não preciso nem falar nada, né? Ganhando de 3-1, ele começou a tirar os titulares aí, recuar o time todo. Fez até um 3 zagueiro, né? Tirou o Verratti, botou o Lucas Oliveira e acabou chamando o time do Melgar, tomou um empate. Então o Carille não tem conseguido fazer esse time do Vasco jogar. Fez merda também contra o Corinthians, poupou o time. E, cara, o Vasco não pode estar se dando ao luxo de estar poupando o time aí no Campeonato Brasileiro para estar focando em Sul-Americana e Copa do Brasil. O Vasco tem que primeiro fazer aí uma boa gordurinha no Campeonato Brasileiro, fazer aí pelo menos até essa parada aí o Mundialito, fazer o máximo de pontos possíveis aí para não estar depois correndo atrás de pontos, fazendo conta, para não ser rebaixado. Essa é a real situação e o técnico Fábio Carille não acorda para a vida. Uma situação aí lastimável que ele vem fazendo no Vasco, né? Até conseguiu resultados aí, mas um péssimo futebol, um péssimo desempenho. Essa partida contra o Ceará foi ridículo, o time do Vasco. Primeiro tempo ali foi medonho, muitos erros individuais. O Carille tinha que pensar numa alternativa para estar ali protegendo mais essa zaga do Vasco. Os caras já são muito, muito fracos, né? Os zagueiros. E ele ainda consegue não ajeitar ali uma dupla de volante, né? Que seja eficiente para estar protegendo essa zaga. Ele joga geralmente só com o Hugo Moura, o único cara que consegue ter aí uma boa dedicação defensiva, né? Um cara que consegue defender bem, desarmar e ajudar o time ali, né? Ajudar ali a zaga, mas principalmente o lado que é do João Vitor ali, né? O Hugo Moura joga no lado esquerdo como volante, ele protege mais ali o lado do Pitão, o lado do João Vitor. Fica um buraco que só se o PH não tiver inspirado para estar ali ajudando defensivamente, as coisas não funcionam. Então o Carille tem que começar tentar, né, ver aí alternativas aí dentro do elenco, tentar dar mais uma chance aí de repente pro Matheus Carvalho para estar jogando ali do lado do Hugo Moura. Matheus Carvalho que é um primeiro volante também, né, um cara mais defensivo. E esquecer Paulinho, esquecer Tietê, porque o Vasco não pode ficar se dando ao luxo
de ficar jogando aí com volantes que são mais ali uma espécie de meia versátil, né? Os caras ali que conseguem ajudar ali a defender, mas o foco deles ali é mais a transição ali no meio de campo, né? Sair jogando com a qualidade de passe melhor e até mesmo ter uma presença ali no ataque. Mas aí, defensivamente, na hora que o Rojão aperta, na hora que o Vasco ali é encurralado, né? Quando o adversário empurra o Vasco para trás ali, esses caras não funcionam. Esses caras aí, tanto Paulinho quanto Tietê, até mesmo o Jair, são muito fracos aí na marcação. O Jair, de certa forma ainda, para mim é o melhorzinho defendendo. Caso o Matheus Carvalho não jogar, né, nessa partida contra o Flamengo, eu escalaria aí o Jair ao lado do Hugo Moura, mas a princípio eu daria aí uma oportunidade para o Matheus Carvalho, que é um cara mais defensivo, jogaria ali com o Flamengo ali, se defendendo bem, né, protegendo bem a zaga ali, pelo menos com 2 volantes ali só para marcar, só focado em marcação, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e deixaria ali o Coutinho livre lá na frente, né, para estar armando ali o meio de campo do Vasco, né, armando as jogadas, com auxílio, né, do Nuno e do Garré, voltando ali, né, dando uma recuadinha ali pro meio de campo e ajudando ali o Coutinho a armar ali o ataque do Vasco. E quando o time tivesse que atacar, o Adson, né, que seria aí o que eu escalaria, o Adson e o Nuno, quando o time estivesse atacando, quando o Vasco subisse as linhas ali, eles iam atuar ali na posição deles ali de origem, né? O Nuno jogaria na ponta esquerda e, no caso, o Adson na ponta direita ali, procurando sempre a linha de fundo ou até mesmo cortar ali pro meio de campo ali para estar fazendo tabelinha, para estar tendo infiltração ali e tentar, né, fazer gols ali na equipe do Flamengo, né? Gols não, né? De repente um gol já é de bom tamanho, né? Se a zaga não entregar, a gente consegue aí ter um bom resultado. E é isso, cara. E sobre a situação de técnicos aí, todo mundo se movimentando, os clubes se movimentando. O Corinthians está conversando muito aí com o Dorival Júnior. E no caso, o Grêmio tá para fechar também com o Mano Menezes. O Fluminense já pegou o Renato Gaúcho. E veremos aí como será após essa sequência aí, né? Flamengo e Lanús, se caso o Carille não conseguir ao menos uma vitória, né, nesses 2 confrontos aí, para ver se ele vai ser demitido ou não. Isso vai ficar a carga aí do presidente Pedrinho. E é isso, galera. É isso, vamos esperar, vamos torcer muito pro Vascão amanhã. Deixem aí também aí seus palpites aí, qual será o placar desse jogo. Eu vou de Vasco, 2-1 em cima da mulambada, fim do tabu, e vamos pra cima, porque aqui é Vasco, e vamos aí, se Deus quiser, em busca desses 3 pontos aí, contra os caras aí, contra a mulambada. Tamo junto aí, fica com Deus, saudação vascaína. Se você assistiu o vídeo aqui até o final, muito obrigado, tamo junto, fortaleceu. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha aí nossos vídeos, compartilha nosso vídeo, quer dizer, nos grupos aí, fortalece nosso trabalho. Fica com Deus aí, tamo junto, saudação vascaína.